Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui no Águas de Aruanda, aqui em Aracaju, e vamos transmitir a partir de agora a palestra de André Dias sobre ufologia e espiritualidades, contatos, abduções. Então acompanhe, aproveite para divulgar. E vamos dar início ao nosso estudo, nosso sábado ufológico. Como estávamos comentando, é uma continuidade às nossas quartas ufológicas que a gente fazia antes da pandemia, certo? Aí com as mudanças que foram necessárias, a gente continua agora no dia de sábado para dar abertura para que mais pessoas também possam vir e participar dos nossos estudos e compartilhar suas experiências, suas vivências e conhecimentos também. Então, o intuito aqui desse nosso estudo não é somente chegar aqui e ficar falando, certo? Num monólogo, mas é para que todos possamos justamente isso, compartilhar. Quando a gente trabalha com essas questões ufológicas, principalmente como a gente vem fazendo diante da espiritualidade, fazendo esse elo entre essas camadas e esses parâmetros, a gente vê que estamos diante de um quebra-cabeça extremamente complexo. E para que consigamos unir alguma coisa e começar a entender o fenômeno que vem ocorrendo, é preciso que nós vejamos e observamos o que cada pessoa tem vivenciado, o que cada pessoa tem experimentado, experienciado durante a sua caminhada. E não dos últimos meses, dos últimos anos, mas que ela vem se observando ao longo de toda a sua trajetória, certo? Seja no estado de vigília, seja nos sonhos ou em projeções, o que for, o que acontece com ela geralmente é algo que acontece numa camada coletiva, numa massa bem maior, mas que ela interpretou de determinada forma ou vivenciou daquele jeito específico, certo? Então iniciamos trazendo uma visão objetiva, vinda lá da ufologia científica, numa escala que ficou conhecida como a escala de Hynek, que são os fenômenos de contatos, os contatos imediatos. Então nós temos esses contatos, que são contatos de 0 grau, contato de 1º grau, 2º, e sucessivamente até mais ou menos o 5º grau, certo? Isso porque existem outras escalas que elencam outros graus, como o contato imediato de 6º ou de 7º, que a gente vai ver já já. Então no contato imediato de 0 grau, a gente pode observar o quê? Que é simplesmente a visão de algum OVNI a grande distância. Esse é o primeiro fenômeno de contato imediato, certo? Ou seja, avistou algo à distância, não sabe o que é, independente de ter origem humana ou não humana, você não sabe o que é, simplesmente está vendo à distância, é o contato imediato de 0 grau, certo? Isso não conta quando a gente vê um planeta ou uma estrela no céu e acha que é um OVNI, certo? Então, a gente precisa separar bem essas coisas. Contato imediato de 1º grau já tem mais uma singularidade, porque além de você ver um OVNI, você está vendo um veículo de origem não terrestre, ou seja, e geralmente vem a curta distância, e também você pode captar alguns detalhes, como algumas singularidades no próprio objeto que está sendo identificado. Então, se a pessoa está vendo uma nave, por exemplo, pode ver o formato dela, ou o que tem nela, se ela está vendo alguma espécie de antena, algo que ela não consegue identificar, mas até mesmo uma janela, alguma espécie de portal, alguma coisa assim, isso já consubstancia um contato imediato de 1º grau. Já no 2º grau, nós temos algo um pouco mais além ainda, porque aí, além de você avistar o OVNI, ainda existem evidências físicas desse OVNI no local por onde ele passou, por onde ele foi avistado. E essas evidências, elas podem ser tanto físicas, geralmente são no mais das vezes, como por exemplo as vegetações ou mudanças no aspecto do solo, do ambiente,
que ficam com outras conformidades, às vezes pode queimar, né? Às vezes podem aparecer outras substâncias diferentes do que aquela localidade geralmente possui. Então, esse seria um contato imediato de segundo grau, ou seja, além do primeiro, nós temos o OVNI, nós captamos alguns detalhes, ele deixa rastros ou evidências físicas. No contato imediato de terceiro grau, além de nós avistarmos tudo isso, ainda podemos avistar os tripulantes, né? Alguma coisa ou alguém que estava dentro ou fora daquela nave. Então, quando a gente assiste aqueles filmes e tem vamos dizer, um ser alienígena saindo daquele portal de luz, descendo, ou então saindo, num exemplo prático assim, né? Ou um exemplo hollywoodiano, a gente pode estar diante de um contato imediato de terceiro grau, que é justamente a observância de algum ser, além do simples objeto que nós estamos nos deparando naquele sistema. Contudo, ainda não há nenhuma espécie de comunicação entre a pessoa que está avistando, que está participando do fenômeno de contato, com aquele ser que foi visto naquela nave. Então, há muitos relatos nesse sentido de pessoas que pegam estradas em zonas rurais, por exemplo. Então, eles veem os OVNIs, muitas vezes o OVNI para em determinado momento, vê aquele clarão, a gente está diante, então, de um contato de segundo grau, não é? Mas, às vezes, vê até algum ser, assim, na beira da pista, às vezes à vista no acostamento, às vezes até mesmo na frente do veículo que esteja em condução ali naquele momento. Então, isso é bem interessante, mas é muito avistado e é muito relatado nesses locais, né, de rodovia e de transporte em zonas rurais, ou seja, locais mais afastados dos centros urbanos. É onde mais se relata a aparição dessas questões, né, desse fenômeno, tanto de segundo quanto de terceiro grau. E já o contato imediato de quarto grau, que além da observação do tripulante, existe algum tipo de comunicação. E isso não é só o avistamento, a gente não conta como uma comunicação, mas seja por meio de gestos telepaticamente ou mesmo através de alguma voz direta. Então, nós temos esse não é bem um diálogo, certo? É uma comunicação. Então, aquele ser entrou em contato com você. Não é você gritar para ele ou então sair correndo desesperadamente. Não é isso ainda. Mas, de alguma forma, ele se comunicou, certo? E muitas vezes a pessoa não consegue compreender como aquela voz está penetrando dentro da sua cabeça, vamos dizer assim. Ou então, algo estridente, algo diferente que ela não consegue identificar, mas que depois ela vai verificar, claro, muitas vezes isso acontece a pessoa está num estresse muito grande, diante de alguma coisa que nunca viu na vida e bate aquela adrenalina, aquele desespero que a pessoa não sabe o que é. Às vezes pode entrar até em estado de choque, a depender do grau de surpresa do momento, mas de alguma forma ela recebeu uma comunicação ou uma mensagem independente do conteúdo ou do que seja. Então, esse já estamos em algo mais significativo, que é o contato imediato de quarto grau. Já no de quinto grau, existe um grau mais íntimo de interação. Então, quando aquelas pessoas elas começam a dizer que se viram dentro de uma nave, que passaram por experimentos, que estava deitado numa maca e vários objetos que parecem ser cirúrgicos estavam penetrando o corpo dela e ela conseguia ver outros seres que estavam ali fazendo alguma coisa. Ela não sabe muitas vezes o que é, às vezes consegue identificar um pensamento ou outro, mas no mais das vezes ela não consegue entender. Esse já é essa relação mais íntima que configura justamente o contato imediato de quinto grau, certo? Então assim nós traçamos a chamada escala de Hynek, que é justamente esses contatos do 0 ao quinto grau, que vai trazer essas questões
que vem de uma forma mais clássica no meio da ufologia científica, para a gente compreender ou ir definindo os tipos de contato. Agora, e por que foram feitas essas diferenciações? Por causa dos diferentes tipos de contato justamente que ocorrem entre as pessoas, de modo geral, e esses OVNIs, esses objetos voadores não identificados, que é justamente isso, certo? Hoje, 2023, no início do ano, nós nos deparamos aí nas mídias com diversos fenômenos de abatimento de OVNIs, ou então objetos voadores que ninguém sabe o que é aquilo, certo? Só que é como a própria mídia e os próprios centros de comando pelo mundo vem narrando, identificando. Ninguém sabe o que é aquilo. Então, eles não podem nem afirmar que seja de natureza terrestre e nem que seja de natureza extraterrestre, porque eles não sabem o que é justamente aquilo. E isso já é um OVNI em si. Então, quando a gente fala de OVNI, a gente não está falando justamente de algo que venha de outro planeta, de outro sistema, de outra coisa. Mas é literalmente o que a própria sigla está falando, né? Um objeto voador não identificado. Então, em relação a esses fenômenos que têm ocorrido no começo do ano, né, que gerou até algumas crises internacionais e diplomáticas entre alguns países, ainda não se pode confirmar que seja alguma coisa de origem extraterrestre, certo? Isso pelo menos não oficialmente, mas que são situações extremamente conflituosas, sim, entre alguns estados internacionais, mas que, infelizmente, a gente sabe que muita coisa é escondida e para ser revelada demora bastante tempo, né? Então, só resta a gente ter o quê? Paciência, aguardar e esperar os próximos acontecimentos. É justamente isso. A gente não sabe exemplificar o que seja. Tem alguns, antes de passar para essa questão aqui, tem alguns fatores interessantes que, à medida que vocês forem se interessando, vocês podem ir pesquisando também. Por exemplo, Gilda Moura, ela pesquisa bastante sobre as consequências e os efeitos psicológicos de uma aparição ou de algum evento fenomênico desse com as pessoas, né? E para isso, tanto ela quanto outros pesquisadores que são bem, vamos dizer, catedráticos ou experimentados no assunto, eles costumam investigar as pessoas que passam por esses sistemas e por essas aparições. Entrando nesse nosso tópico do dia de hoje, em relação ao fenômeno de contato, nós podemos analisar que tanto o estado alterado de consciência, que tanto um estado de transe, são questões bem significativas na investigação do ocorrido diante do fenômeno do contato, certo? Isso porque, como a gente vinha abordando, muitas vezes simplesmente aquele avistamento que pareceu ser algo bem simples e bem objetivo, às vezes simplesmente aquele OVNI com aqueles seres que a gente avista a determinada distância, né, e simplesmente passa, deixam outras consequências que, no mais das vezes, não são analisáveis ou observáveis no campo da nossa praticidade do dia a dia. Então, submetidas as pessoas em induções hipnóticas, por exemplo, elas podem revelar muito mais minúcias do que tem ocorrido diante daquele contato que obteve. Então, exemplificando o que a gente está falando, uma pessoa teve uma avistação daquelas de um OVNI numa zona rural e apareceu aquele clarão, certo? O que pode acontecer? Muitas vezes ela simplesmente segue viagem, porque aquilo sumiu e ela retornou ao estado natural em que ela vinha antes, né? Mas depois de submetida a uma investigação mais profunda do que tinha ocorrido naquele momento, né? Muitas vezes na hipnose regressiva, ela vai ver que, além de ter avistado aquele OVNI, além de ter avistado aquela nave, supostamente, ela também entrou em contato com o ser
ela pode ter adentrado na nave, ela pode ter passado por algum experimento, por alguma experiência bastante específica com ela, mas que ela não lembrava de nada daquilo, porque para ela, na sua mente, nada tinha acontecido, ela só avistou a nave e mais nada tinha ocorrido. Só que na realidade, né, vamos dizer assim, na realidade, não foi somente isso que aconteceu. Foram muito mais coisas que ocorreram e ela simplesmente não lembrava isso. E para que ela conseguisse ter acesso àquilo, ela precisou ter sido submetida a uma espécie de hipnose, que geralmente deve ser feita com alguém que tenha bastante gabarito ou experiência diante daquilo, certo? Pronto. Então, em relação a essa questão de contatado e abduzido, nós vamos ver algumas diferenças lá na frente. Mas, diante do contato imediato de 5º grau, a gente já tem a ocorrência dos exemplos de abdução. Então, as abduções são contatos imediatos, geralmente de 5º grau, certo? Então, nós tivemos uma abdução aí. Só que a gente vai ver também que a abdução não é somente física, né? Mas mais adiante nós vamos elaborando e tecendo alguns comentários sobre essas questões, certo? Então, retornando aqui para o estado alterado de consciência, o que acontece geralmente como nós observamos nessa singela definição aqui, que o estado alterado da consciência é qualquer estado mental induzido fisiologicamente, psicologicamente ou farmacologicamente. Então, nós já vemos a diferenciação de que precisa ser algo externo, geralmente é algo externo que ocorre para induzir a um estado alterado de consciência, que não é a mesma coisa que o transe, que a gente vai ver já já também. Então, fisiologicamente, seja por algum simples acidente, alguma coisa, psicologicamente, alguma coisa, alguma surpresa muito grande, momentânea, isso é exemplo simples, certo? Farmacologicamente, a gente pode ter a indução por substâncias, seja através das plantas professoras, por exemplo, né, que podem induzir a um estado alterado de consciência, ou por outras tantas substâncias simples que a gente pode ter contato no dia a dia também. Situações ou agentes que é reconhecido pelo sujeito como representando um desvio da experiência subjetiva, ou seja, algo interno nosso, né? Algo íntimo mais que nosso, ou ainda do funcionamento psicológico das regras normais desse indivíduo durante o seu estado de alerta, né? Durante o seu estado da consciência desperta, ou seja, um estado alterado de consciência não vai ocorrer enquanto a pessoa está dormindo, mas ela está num estado de vigília justamente porque ela não deixa de ter a consciência, mas a consciência entra num estado alterado, como o próprio nome já fala. Ou seja, tudo aqui é parte de algum item, algum elemento externo que induziu a pessoa a ter um desvio da sua consciência que ela vem vivenciando naturalmente todos os seus dias de sua vida, certo? De alguma forma ela entra num estado diferenciado. E isso não se confunde com o transe ou o transe mediúnico também, mas que as duas têm uma relação significativa. Então, algumas características do estado alterado de consciência, como a gente pode ver aqui, né? A alteração do pensamento, geralmente, nos exemplos clássicos, por exemplo, como se fala muito, né? De um frenesi, vamos dizer assim, ou mais religiosamente, de uma experiência catártica, ou uma experiência de um vislumbre, geralmente algo relacionado ao transcendentalismo, né? Muitas vezes a gente liga a fenômenos mediúnicos, mas na realidade são estados alterados da consciência que podem ser induzidos, nesse caso, por espíritos. Então, espíritos, né, são o agente externo que vão trabalhar nesse fenômeno, eles podem induzir, através de passes magnéticos, as pessoas a entrarem no estado alterado de consciência, assim como esses seres de sistemas interdimensionais também são extremamente hábeis em conseguir atingir esses determinados objetivos, certo?
Nós temos um distúrbio no sentido do tempo, voltando àquele nosso exemplo da pessoa que estava dirigindo e se deparou com o OVNI. Geralmente existe uma perda de tempo, às vezes nem tanto significativa, mas existe uma sensação de que algum tempo foi perdido ali. Às vezes a pessoa não se depara com isso, mas às vezes ela se depara e acha bem estranho aquilo que aconteceu. Perda de controle, logicamente ela entra nesse outro estado, né? Mudança da expressão emocional, mudanças de imagem corporal, isso a gente vê muito nos casos. Quem trabalha com a espiritualidade vê muito isso nos casos de animismo. Por exemplo, quando a pessoa assume algum estado de consciência de uma encarnação anterior, por exemplo, muitas vezes há uma mudança significativa da sua imagem corporal, né? Então, isso são questões induzidas, questões consequentes de um estado alterado de consciência. Você veja que não teve um espírito que incorporou ou algum extraterrestre que se manifestou através daquela pessoa, mas é ela própria, certo? Então, estado alterado de consciência. Distorções perceptuais, certo? Logicamente, mudança do sentido ou significado, às vezes a pessoa fica perplexa, nem entende o que está acontecendo, né? Sentido do inefável, ou seja, como se todas as coisas fossem simples demais e a realidade fosse algo muito maior, às vezes muito mais complexo, às vezes muito mais simples, vai depender da pessoa que está vivenciando aquilo. Sentimento de renascimento, às vezes é como se estivesse começando tudo de novo, e uma hipersugestibilidade. As pessoas tendem a ficar menos céticas, né? E mais sujeitas também a se deparar com conceitos de vidas mais simples, mais voltados a questões naturais, a questões de... Como é que eu posso falar? A questões mais ligadas a... mais afastadas do que a gente convém relacionar com o materialismo, certo? Então, esses são alguns exemplos do estado alterado da consciência, que a gente traz aqui também a experiência de quase morte, que ela é também algo, assim, não é a mesma coisa, mas a gente pode enquadrar em algum aspecto, né? Que a gente, acredito que a gente vai trabalhar e vai partilhar bastante isso no nosso compartilhamento, né? Já. Então, eu trouxe aqui só alguns tópicos em relação à experiência de quase morte para colocar, né? Que depois é que a gente vai partilhar. Mas eu trouxe alguns tópicos aqui, o que acontece no mais das vezes durante essas experiências de quase morte, certo? Então, quais são os relatos, né? Ou quais são as coisas que as pessoas que vivenciam isso, elas narram. Então, relatos de encontro com outros seres, geralmente narram que são anjos ou seres angélicos que estavam guiando ela durante aquele momento da EQM, acesso a alguma espécie de fonte consciencial e energética divina, ou seja, existe uma sensação de um todo muito maior que a individualidade dela, uma sensação de realidade da sua alma, e a existência além da morte, ou seja, acontece muito com pessoas que viveram aquela vida prática, corrida, extremamente pragmática, que não ligavam muito para questões espirituais, eu não digo nem religiosas, mas espirituais, a questões relacionadas à saúde também, a emoções, a afabilidade. Isso, então, essas pessoas que viveram dessa forma mecanizada ou robótica durante sua existência, quando passam por uma experiência de quase morte, geralmente tem isso ressignificado em 360, em 180, 360, em 180, né, graus. Acesso ao amor incondicional, isso é bastante relatado diante disso, porque quando ela se sente naquele esplendor de seres angélicos, estado de divindade naquele momento, ela sente uma expressão de amor como ela nunca tinha sentido, ou então ela tenta traçar algum parâmetro ou alguma comparação com algo que viveu, mas ainda não encontra algo que seja correlato, né? Vamos dizer assim. A vista
de paisagens diferentes e outros reinos transcendentais. Então, existem muitos relatos, que eu visitei um reino em que todos estavam ali comunhando uma paz, algo muito grande entre eles. Ou então eu vi os seres que me levaram para dentro de coisas microscópicas completamente diferentes, também é relacionado, é relatado nesses casos, mas sempre trazendo um nível de acesso a uma realidade completamente diversa da qual ela vive aqui no planeta Terra, né? Vamos dizer assim. E vista de paisagens diferentes e outros entes transcendentais e aquisição de novos valores ou visualização da vida sobre outro panorama. Justamente a mudança de mentalidade, que muitas vezes é a grande intervenção, vamos dizer assim, da experiência de quase morte na vida dessas pessoas que passam por isso. E que a gente vai ver que isso tem um traço importante com a questão das abduções também e dos contatos, né? É justamente a mudança do significado da vida. Então, a pessoa vive a existência dela toda se questionando, se perguntando qual é o sentido disso tudo aqui, por que essas coisas todas, né? Qual a necessidade de fazer isso, de fazer aquilo. E justamente essas vivências, essas experiências, elas acontecem de modo que a pessoa venha a nutrir outra forma de sentir, outra forma de perceber a realidade que está invisível, né? A sua existência. Pronto. No transe, nesse conceito simples aqui também, já passando a esse outro tópico, ele vem trazer que é uma alteração de descontinuidade em consciência, do conhecimento ou de personalidade em outros aspectos ou funcionamento. Então, a gente tem aqui o caso clássico da mediunidade em si, que naturalmente, como é que a gente aprende, como é que a gente vê? Um espírito que está além da terceira dimensão, uma consciência, né? Ele entra em contato, em sintonia com a pessoa que está encarnada, com o espírito que está encarnado e manifestado na terceira dimensão. Diante disso, o quê? Através de um elo que é criado entre os dois naquele momento, a pessoa que vai incorporar aquele espírito ou que vai manifestar aquela outra consciência, ela entra nessa alteração de descontinuidade, porque quem vai falar, quem vai manifestar ali agora, não é mais ele, o gestor do seu corpo físico, mas uma consciência outra que vai utilizar das suas cordas vocais, da sua mão, ou seja, do que for necessário para naquele momento de manifestação mediúnica. Então, no transe, a gente vê que no estado alterado de consciência, nós tínhamos aquele outro fator, certo? É o fator de si próprio entrando nesse estado alterado de consciência. No transe, nós temos o agente externo que se comunica e provoca o transe. Então, geralmente, em qualquer experimento, em qualquer processo mediúnico, nós temos a pessoa sujeita ao transe, mas que esse transe também pode ter como consequência o estado alterado de consciência, porque a consciência do indivíduo naquele momento, ela não deixa de existir ou ela se funde com o ser que está em contato. Ela continua existindo naturalmente, seja interpretando as ideias e a consciência daquele que está se manifestando, ou seja, tendo seus próprios pensamentos em contato com o ambiente, só que agora, em estado alterado de consciência, muitas vezes ela tem uma percepção muito maior do que esteja acontecendo a nível 3D, 4D ou até aonde sua consciência possa atingir naquele momento, certo? Ou com todas as suas técnicas e especificidades naquele momento. Trazendo para o campo ufológico, aqui o transe também ele pode ocorrer com os seres interdimensionais. Eles geralmente se manifestam de formas bem diferenciadas com que habitualmente nós trabalhamos diante da mediunidade com a espiritualidade, com os guias ou com espíritos desencarnados, mas
que eles também têm algo parecido entre si, apesar de, assim, o mecanismo no corpo físico geralmente eu não vou dizer o mesmo, mas é bem similar, certo? Agora, as consequências são diferentes e as causas também são diversas. É por isso que os relatos do transe induzido por seres interdimensionais, por seres estelares, que vêm de outros sistemas além do planeta Terra, são narrados de forma diferente. Geralmente é colocada a ausência do fator emocional, geralmente é relatado uma baixa de temperatura, mas a baixa de temperatura também pode ocorrer com espíritos que já reencarnaram no planeta Terra, e geralmente espíritos de ordem mais, que vêm de mundos espirituais mais superiores, em sexta dimensão, por aí. Geralmente, quem incorpora esses espíritos pode relatar uma baixa na temperatura. Inclusive, outras pessoas que estão no ambiente podem relatar também, como consequência daquela incorporação, como se a temperatura baixasse e o ar-condicionado estivesse ligado. É como se fosse algo assim, é bem interessante também. E que vem ocorrer com esses sistemas de outros seres também. Por quê? Por causa do fator da indução externa do transe, que acontece naquele momento, e toda a carga energética que vem trazida daqueles seres naquele momento. Então, tudo isso influencia quando entra em contato com a própria energia, a própria intimidade, a própria consciência do médium que está dando a passividade àquele ser que está entrando em contato, certo? Então, esses foram alguns conceitos simples que a gente trouxe para justamente a gente começar a abordar agora os contatados e os abduzidos. E a gente vai ver que a abdução ela precisa de um pouco mais de esmiuçamento, mas o contato ele é melhor compreendido quando há a partilha, né? Então, no contato seria uma abertura para outra realidade ou dimensão, a invasão do sagrado mobilizando seus arquétipos. Então, quando a gente remete a contato, a gente remete a isso, justamente a abertura para outra realidade ou dimensão. Então, o que acontece geralmente com as pessoas contatadas é que elas são contatadas, elas não saem em corpo físico de um local e vão para outro, entrar em diálogo com outros seres, mas geralmente elas passam por experiências, sejam aquelas de quase morte, às vezes são um pontapé inicial, às vezes as pessoas passam por desdobramentos espirituais, por projeções mentais, projeções do corpo espiritual, projeções que vão além de um sentir natural da sua própria existência. Então, aquela pessoa, por exemplo, aquela pessoa X que está vivenciando o seu dia a dia ali, depois que começa a entrar em contato com outros seres, ela começa a não ser somente aquela pessoa que ela vive todo dia ali para organizar sua residência, para ir para o trabalho, para fazer os seus estudos ou simplesmente viver como ela vinha vivendo antes. Mas depois que ela começa a entrar em contato, que ela começa a ter uma percepção de uma abertura, de uma realidade nova e diferente, ela começa a ir se modificando. E essa modificação inicial, ela pode se dar até mesmo de forma inconsciente, porque muitas vezes os contatados, eles são inconscientes durante o fenômeno do contato. Ou seja, diferentemente do que a gente veio falando aqui de contatos imediatos, aqui ela tem, ela tem um fenômeno, um fator emocional, um fator energético, espiritual e mental que vem se desdobrando nela como antes ela não vivenciava. E isso pode e ocorre no mais das vezes de forma inconsciente. Ou seja, aquela pessoa é uma pessoa contatada, mas ela não sabe que é contatada, ela não sabe que ela entra em contato com outros seres, ela não sabe desse diálogo ou dessas comunicações que ocorrem com ela, geralmente quando ela está em consciência manifestada além do corpo físico, naqueles estados de maior
liberdade da sua alma, vamos dizer assim, e também ela pode saber, ou aquele tipo de informação, aqueles conceitos, aquelas comunicações irem sendo relembradas ao longo da sua vida. Então tem pessoas que são contatadas desde que são bebês, lá que estão se manifestando as primeiras vezes na sua nova encarnação. Então, desses momentos, aquela pessoa, aquele espírito já vem sendo contatado, porque o corpo físico está ali em desabrochar, né? Está em maturação. E o espírito não. O espírito, ele se adequa à nova necessidade reencarnatória, mas ele também ganha consciência e liberdade, principalmente quando está diante de seres que vêm em dimensões mais superiores, em dimensões muito além da que nós conhecemos aqui no planeta Terra. E isso é bastante interessante porque muitas vezes as crianças trazem relatos de outras existências, porque muitas vezes crianças trazem relatos de pessoas, muitas vezes tem muitas crianças que começam a olhar para a mãe e dizem: você não era minha mãe, né? Quem é você? Eu não reconheço você. Aí a criança passa a não respeitar muitas vezes aquela pessoa, isso com 3, 4 anos de idade, entendeu? Então, isso tudo são reminiscências desses fenômenos de contato. Claro que existem N razões para que isso aconteça, seja rememorações ou reminiscências de encarnações pretéritas que ocorreram há pouco tempo, né? Ou seja também por desabrochamento de energias que foram induzidas e direcionadas a ela por causa de um fenômeno de contato. Então tem crianças até que narram existências em outros planetas e muitas vezes os pais vão achar o quê? Que é a imaginação dela, né? Só que hoje é fácil dizer isso, quando a gente tem a televisão com vários desenhos que mostram naves e outros planetas, outras realidades. Mas isso quando acontecia antigamente, né? Então, a gente precisa ter sempre o cuidado também de observar aquele ser que está crescendo no seu seio familiar e deixar, muitas vezes, não queria dizer desrespeitar, mas de achar que tudo aquilo é fruto da ilusão de uma criança. E muitas vezes, se você não compreende naquele momento, pelo menos guarde, porque no futuro pode ser que você tenha algum insight, algum vislumbre, ou que você tenha alguma espécie de confirmação sobre aquele fenômeno, sobre aquilo que aconteceu, certo? Então tudo isso vem diante do que ocorre no fenômeno de contato. Claro que nós estamos dando exemplos bem simples aqui, certo? Mas esse contato, ele pode ocorrer tanto de forma esporádica com as pessoas, como ele pode ocorrer rotineiramente. Infelizmente, nós vivemos em sistemas que o preconceito ainda é muito grande em relação a muitas coisas. Então, no próprio meio espiritualista, e aqui eu faço questão em falar espiritualista, porque eu deixei de falar no início, mas o nosso propósito é trabalhar a ufologia e a espiritualidade. A gente aqui não vai focar na ufologia científica e também não vai focar simplesmente na espiritualidade como a gente já vem estudando e conhecendo. A gente está aliando essas duas polaridades e mostrando que não são duas polaridades, mas são conceitos que vão se unindo e vão se agregando, e quem sabe não, nós depois vamos conseguir observar que tudo faz parte do mesmo processo, né? Então, assim, é o efeito pedagógico da existência da realidade humana no planeta Terra. Tudo é pedagogia, né? Então nós temos livros sagrados em diversas culturas, em diversos continentes diferentes, em diversas civilizações ao longo de milhares de anos. Cada uma traz conceitos pedagógicos que, ao longo do tempo, vão sendo obedecidos, desobedecidos, observados, analisados, retificados. Depois, aquela retificação foi desestruturada e voltou a ser aquilo tudo que era antes, depois mudou e depois se afastou, criou-se um novo. A humanidade é assim, certo? São exemplos práticos e pedagógicos. E a pedagogia da espiritualidade é sempre agregar aquilo que traz valor e que entre em contato com
o objetivo sagrado de toda a espiritualidade, que é a felicidade, a união, a comunhão com o divino, né? A transcendentalidade em relação à realidade simplesmente materialista da nossa existência física. Então, como o André falou, o nosso objetivo aqui do Águas de Aruanda não é ficar na ufologia científica, porque isso a NASA já faz, nós temos alguns amigos que já fazem, mas adentrar no campo da ufologia e espiritualidade. Aqui, por exemplo, uma prática que nós estamos fazendo do sábado ufológico. Se a gente dissesse que aqui Ashman ia chegar, a fila ia até a esquina, né? Mas a gente está num campo mais sutil, de entender quem é Ashman, o diretor do hospital de Xanadu, que todas as quartas-feiras adentra lá na plataforma com o Pai Damião para fazer os tratamentos espirituais, com divino aterramento, com líquido azul ótis. Então eles vêm passando em consciência, nós estamos aqui adentrando na consciência e não mais no fenômeno, porque isso já tem outro campo. Então essa espiritualidade, a gente tem que entender. Algumas pessoas que chegam aqui, que estão aqui inclusive conosco, compareceram porque tem marcas no corpo. Aqui tem voluntários da casa já, 2 ou 3 que têm conversado comigo, que estão tendo esses sinais no corpo, acordam com esses sinais. Isso daí é uma espécie de contato. Sim. Não é abdução, mas é uma espécie de contato. Então está muito mais próximo do que a gente imagina. Na cidade de Frei Paulo, lá temos muitos casos, desde a minha infância, tem muitos casos para relatos dessa parte mesmo da ufologia, até fisicamente falando, que a gente tem avistamentos, tem contatos mais próximos. Então, às vezes você aí de casa, vocês aqui do Águas de Aruanda, estão passando por esses fenômenos anômalos e que são ufológicos, mas dentro dessa ufologia que a gente tem trazido para vocês. É importante, todo primeiro sábado do mês estaremos falando, trazendo experiências. Daqui a pouco a gente vai ter um momento mais reservado dos depoimentos das pessoas, que a gente não vai divulgar, mas as perguntas, daqui a pouco vocês podem fazer diretamente para o André. Eu vou chamar também Tiago para dar uma fala aqui para vocês que estão em casa assistindo, antes de André continuar. Bom dia a todas as pessoas. E como o Fábio falou, cada vez mais é insustentável que fiquemos naquele modo de pensamento congelado de que nós somos os únicos seres dentro de todo o cosmos, diante de toda a galáxia. Então, fatalmente, estamos microscopicamente dentro de um planeta que está flutuando diante de tantas e tantas formas outras de planetas, dentro de bilhões e bilhões de estrelas e bilhões de formas de vida. Então, o objetivo desse estudo aqui de ufologia e espiritualidade, dos sábados ufológicos, é justamente ampliarmos a nossa mente de maneira inteligente e sábia, a ponto de percebermos os diversos fenômenos que acontecem no nosso dia a dia, que muitas vezes vão passando despercebidos, não são colocados em uma atenção efetiva, né? Não só das marcas de ordem física, mas também é falado muito das novas crianças que estão cada vez mais nascendo, desses espíritos. Então, de onde vêm esses espíritos? Colônias espirituais. Mas onde estão alicerçadas essas colônias espirituais? Em quais plataformas estão alicerçadas essas colônias espirituais? É-se falado muito que nós somos espíritos que estão preparando que estamos preparando a Terra para índigos, que estamos preparando a nova Terra. Mas de onde vem toda essa atmosfera? Quando nós nos conectamos com seres que estão, espíritos, que estão encarnados nesse exato momento, dando a sensação que na realidade existe um compartilhamento de experiências conscienciais. Então, um outro eu que está vivenciando nos Estados Unidos, um outro eu que está vivenciando na Índia, um outro eu que está nesse momento no Japão, enfim. E eu consigo nesse instante, enquanto eu estou num ato meditativo, e não necessariamente o ato meditativo paralisado, mas no ato meditativo muitas vezes em movimento, me conectar com vários tipos de fractais conscienciais e ter ali, às vezes, que eu nunca li algo sobre aquele assunto, mas consigo desenrolar ali sobre aquela temática, porque eu estou conectado com uma outra alma irmã que consequentemente também está aqui. Ou quando eu falo em eu superior, que às vezes a gente fica muito no automatismo.
o eu superior, o eu inferior, as orações. Mas às vezes a gente não tem nem noção da proporcionalidade dimensional quando a gente diz eu superior. E eu superior está intimamente ligado com o campo da exoconsciência, do nível ufológico, atrelado à espiritualidade. E quando eu tenho ali, às vezes, algum fenômeno em casa, que o sobrinho, o filho, cria-se ali uma fala de que está tendo experiências com amigos imaginários. Logo a gente vai o quê? Para espíritos de crianças que estão desencarnadas. Mas muitas vezes, ao tecer as características daquele ser, daquela criança ou daquele outros, né? Enfim, a gente verifica que não é um estado humanoide. Não são 2 olhos, não são 2 orelhas, não é uma boca. Existem formas que estão diferenciadas. E também existem relatos de várias crianças que têm contatos, brincadeiras ali, né, com seres que são luminosidades. Então, luminosidades, então, de onde estariam vindo esses contatos? E dentro dessa questão que André sempre está aqui falando, para sairmos do romantismo, né, da percepção de que a gente talvez não precise entender muito da ufologia com a espiritualidade, porque eu não quero saber de extraterrestres, mas compreender ufologia e espiritualidade é uma percepção de que nós estamos vivenciando o nosso retorno à nossa origem, ou seja, voltando para a nossa origem, entendermos cada vez mais o retorno à nossa origem. Então, o quanto é importante ampliarmos a nossa percepção, porque não tem nada melhor do que estudarmos. Eu gosto muito de estudar, de compreender, que a gente sai da ignorância. E quando a gente está na ignorância, a gente fica ali selecionando o que quer ou não entender e perceber. Mas se estamos vivenciando a integralidade do autoconhecimento, é importante que agreguemos. E para finalizar esse momento, né, porque senão eu vou aqui roubar aqui a fala de André, se espiritualidade, né, se algum ser, quer seja mentor espiritual, como você queira denominar, hoje chegasse na sua vida e pedisse tarefas para que você fizesse, como eu e Fábio nós passamos por isso, né? Saia da sua residência, transforme no hospital espiritual, escrevam livros, faça isso, agora você vai viajar para fazer ativação em tal local, remanejar o trabalho com vida pessoal, com vida espiritual, com tarefas espirituais. Será que você estaria disposto? Será que você estaria disposta? Como é essa entrega a esse campo espiritual? Ou será que nós estamos em limitações? Eu só sirvo a espiritualidade dentro de uma zona de conforto, desde que não me traga nenhuma oscilação dentro do meu modus. Mas a gente viu aqui que quando eu tenho um contato, eu sou um dos contatados, assim como o Fábio também, quando a gente recebe o contato, existe uma alteração da nossa consciência, em termos de que a gente começa a visualizar aquilo dentro de uma fluidez muito grande. Então, assim, precisa ser feito. Então, a gente não tutubia, a gente não fica pensando, será que eu não posso fazer? Então, o não fazer, o não seguir, não existe. Só existe o quê? Precisa ser feito e automaticamente, onde quer que estejamos, quer seja no trabalho, na nossa família, em todos os lugares que cruzemos, a gente sempre vai ali trazendo novas perspectivas indiretamente, não de uma forma proselitista, mas só o fato de estarmos, a gente já vai fomentando tantas e tantas formas de aprendermos e passarmos também conhecimento. Mas o importante é o quê? Estudarmos também, porque também não podemos ficar na ignorância de acharmos que vai baixar um download de informações e automaticamente de um dia para o outro eu vou ter um bloco de conhecimentos, né? Um bloco de conhecimentos que antes eu não tinha, e às vezes os mentores espirituais eles vão dando pistas, eles vão falando sobre assuntos que eu não sei, eu médium não sei, e aí vai da minha pessoa aprofundar aquele conhecimento naquela temática, porque também ele já deu as pérolas, ele já deu o norte de qual caminho eu preciso seguir naquela jornada. Então, se eu não percebo esses nortes, se eu fico ali meio letárgico, né, diante de tudo isso, eu perco várias oportunidades de crescimento. Então, assim, esse assunto aqui dos contatados, dos abduzidos, essa diferença dos contatos, interessantíssimo. Nós fizemos uma caminhada no Vale do Pati e que eu me lembrei que o próprio guia, o rapaz que estava conduzindo o nosso grupo, ele relatou de experiências ufológicas, quando ele estava dentro de uma barraca,
que ele teve que dormir, né, durante o trajeto. Então, ele falou, imagine o quanto de relatos outros diversos as pessoas, mas existe às vezes o quê? Uma inibição, uma vergonha, uma timidez de falar, porque quando você fala de algo ufológico, já vem para o sistema cinematográfico, né, para aquela questão bem distante, e aí você fica com medo o quê? De ser rechaçado, de ser ali colocado em chacota, né? Como se você estivesse louco, como se você estivesse em alguma situação ali completamente destoante dentro de uma credibilidade psiquiátrica. Então, o quanto isso é importante, né, Fábio? E só lembrando aqui que esse ano já será o 7º encontro de Ufologia e Espiritualidade de Sergipe, com Mônica de Medeiros, Margarete Áquila, Wagner Borges, André Dias, Fábio Dantas, Tiago Avelina e Ana Cristina Prado. Essa será a 7ª versão. Será no dia 12 de agosto, já programem vocês aí. Muitas pessoas no ano passado quiseram, não teve vaga, não foi de véspera querendo vir, mas esse ano faremos no Teatro Ateneu, que tem capacidade para 900 pessoas, então vai dar para todo mundo, mas muita gente de fora já está procurando. Então você que já é de fora, entre em contato com nossos contatos nas redes sociais, para passarmos já a programação, já estamos fazendo. Em breve as lives no canal do YouTube, também para vocês irem familiarizando com esses temas. Muitas pessoas, são temas novos para muitas pessoas, então que você possa estudar esse livro aqui que André também está usando como fonte, Projeto Contato, Mônica de Medeiros, Margarete Áquila, vende na Casa do Consolador, entre em contato, quando ela traz esses livros, voam, porque tem vários assuntos, esses assuntos, abduções, contatos, ufologia na Bíblia, tem uma palestra minha, entre no canal do YouTube Águas de Aruanda, e lá tem vários, coloca aí, ufologia na Bíblia, André, lives, Tiago, Mônica, Wagner Borges, projeção astral, então aproveite, vamos estudar, porque é isso que eles querem. Sair da ignorância e da fenomenologia que vai chegar a nave, vai pegar todo mundo, essas coisas aí que não tem mais, né? Sim. A gente não tem mais tempo dessa parte, deixa pro cinema, né? É isso. Isso mesmo. E quando a gente diz que vamos jogar pro universo, né? Deixar que o universo, ou quando o pai da minha fala assim, que o melhor se manifeste quando você fizer seus rogativos, será que estamos efetivamente disponíveis para que o melhor se manifeste mesmo? Será que quando a gente joga pro universo, a gente está disposto a recepcionar aquilo que o universo traz para as nossas vidas em termos de contatos, experiências, tarefas a serem cumpridas, porque também a gente não pode ficar no romantismo de achar que a gente está aqui para fazer o que der. Eu vou aqui para o que der eu vou fazendo, mas isso daí a gente está no nosso ego, né? Está ali na nossa super zona de conforto, só o que der, desde que não me traga nenhum tipo de mudança da minha realidade ou me traga algum tipo de perspectiva que eu tenha que ir em busca de algo. Então isso daí precisa ser revisto, precisa ser refletido. E às vezes existem pessoas que dizem assim, eu gostaria tanto de ser contatado, gostaria de ser abduzido. Tem pessoas que perguntam para a gente qual a fórmula de ser abduzido, qual a fórmula de ser contatado. Então, será que se isso acontecer com você, você está disposto a investir seu patrimônio pessoal na coletividade, a você ressignificar a sua vida particular e pessoal para também enveredar em grupos coletivos, a estar à frente de críticas, elogios e tantas outras formas? Então isso daí é desafiante, né? E somente com a consciência de que efetivamente está ali no propósito que você vai e você nem pensa de não fazer, né? Então vamos retornar aqui a André, que ele tem aqui alguns tópicos ainda sobre a abdução, para relatar a diferença, justamente essa diferença de abdução e contato, porque às vezes existe uma mistura, né, de contato, abdução, e inclusive às vezes algumas pessoas falam de traumas, né, que a pessoa retornou de alguma abdução com traumas, e assim vai seguindo, né? Sim, vai falando, exatamente. Então, depois disso que Tiago e Fábio falaram, né, a gente vê que não é uma questão superficial falar de ufologia, né? É algo muito mais íntimo e, por que não, intrínseco à própria natureza humana, né? Então, retornando aqui, nós passamos daquele contato e vamos agora investigar o que é abdução, né? Na própria etimologia da palavra, na abdução, nós temos a referência a um sequestro. Então, o que é abdução? É tirar de um lugar e colocar em outro, mas de uma forma que aquela pessoa que é o objeto da abdução ou do sequestro, ela não tenha
concordado com aquilo, vamos dizer assim. Então, a abdução, a pessoa é retirada sem a sua própria vontade, de um sistema para outro. Então, as pessoas não vão ficar achando, eu quero ser abduzida, vai chegar um ET legalzinho, vai perguntar se eu quero conhecer a nave dela, se eu quero passear e conhecer as luas de Júpiter, ver tudo bonitinho lá. Não é bem assim. Isso é... A abdução, ela envolve o quê? Ela envolve aquela coisa abrupta, ela envolve trauma, ela envolve a falta de percepção ou a falta mesmo de condução da sua própria vontade, vamos dizer assim, né? Você vai para outro lugar contra a sua vontade. Então, a pessoa, de um lugar terrestre, como a própria definição já está falando aqui, né? A pessoa deve ser levada contra a vontade de um lugar terrestre por um ser não humano. Porque se a gente está falando de um ser humano, então a gente está falando da abdução que a gente estuda, por exemplo, no direito internacional. No direito internacional a gente estuda a abdução, né? Quando um Estado internacional retira alguém ou alguma pessoa de um determinado país e leva para outro, né? Geralmente dele, isso acontece direto. Principalmente quando a gente está lidando com células de organismos terroristas, por exemplo, né? Então a pessoa é retirada de um local para ser interpelada em outro e vai ser preso em outro, e aí é uma questão de concurso, direito internacional. Só que aqui nós estamos falando o quê? Abdução por seres não humanos, certo? Os seres devem levar a pessoa para um lugar fechado, de aparência não terrestre, e que a testemunha supõe ser uma aeronave. Então, geralmente é isso que se vem relatando nos casos de abdução. Nesse lugar, a pessoa deve se submeter a exames, a comunicação deve ser verbal, telepática ou ambas. Você veja que já tem alguma similitude ao contato, né? Tirando a questão do trauma e ser uma experiência contra a vontade daquela pessoa. E essas experiências devem ser lembradas conscientemente ou através de métodos de atenção focada, como a gente falou antes da hipnose regressiva, certo? Então, nós estamos diante do quê? Das definições e dos pontos principais do que ocorre na abdução. Logicamente, quando a gente ouve falar sobre abdução, nós estamos pensando numa pessoa que foi retirada com seu corpo físico de um local e foi para outro, né? Geralmente vai para o interior de uma nave, passa por exames, né? Tem algumas situações explicadas lá na nave, às vezes, além de ser contra a sua vontade, fenômenos negativos também acontecem com ela. As pessoas geralmente voltam com determinadas marcas que podem ser, como o Fábio falou antes, arranhões no corpo, queimaduras, podem ser sistemas microscópicos instalados no seu próprio corpo físico, certo? Só que esse tipo de abdução é extremamente raro e é dos que menos acontece, a abdução do corpo físico. Geralmente isso tudo acontece de forma energética e consciencial, ou seja, a consciência da pessoa é levada contra a sua vontade. Então as pessoas começam a desenvolver traumas no seu dia a dia. A gente vai ver aqui já alguns sintomas de pessoas abduzidas, né? Que tem pessoas que vão analisar, vão ver aquilo, meu Deus, eu passo por isso, porque provavelmente são pessoas que passam por sistemas de abdução, logicamente, muitas vezes não se lembram, né? Mas no caso aqui, algum registro fica arquivado na sua memória, seja ele interrompido em alguma forma, a sua lembrança, ou seja ele, sim, porque são muitas facetas, né? Então, algumas facetas dessas ficam escondidas, sendo mais difícil sua investigação, certo? Então, as abduções também acontecem sem ser de forma física, acontecem no corpo extrafísico do indivíduo, né? Então, olha alguns sintomas aqui, e essa parte é que a gente vai ver muita coisa interessante. Eu marquei aqui os principais, que pelo menos os principais não, mas o que mais aparecem nos relatos, né? Até vamos pedir, quem está assistindo de casa, coloque aqui nos comentários o que é que vocês têm, para a gente começar, né, a analisar as pessoas que estão assistindo.
se tem esses sintomas aí para você Sim. também, e as perguntas que a gente vai fazer para você. Um relato, ou se não viu nenhum aqui, também acrescente o que vem sentindo também, certo? Ou que vem percebendo, ou que está entrando algo no seu campo. Olha, tremor pelo corpo, sensação de corrente elétrica passando, paralisação em determinadas posições, muitas vezes com a saída do corpo, né? Muitas vezes a gente pode associar também essas paralisações àquelas noturnas. O corpo fica em estado catatônico, né? A pessoa fica, como a gente diz, muitas vezes fica meio lefa, né? No linguajar popular. Pressão muito forte na cabeça e ao redor. Então, geralmente essa pressão muito forte acontece bastante, né? Essas outras são coisas comuns, mas também que podem ser de outros fatores, e não necessariamente somente, como dor de cabeça, contrações musculares, muitas vezes sensação de não mais sentir as dores usuais, sensação de calor ou frio. Você vai ver que isso tudo depende da pessoa que está passando. Tem pessoa que vai relatar frio, tem pessoa que vai relatar calor, tem pessoa que vai sentir os dois, tem pessoa que vai ter calafrio, certo? Tem essas questões íntimas também. Sensação de náusea em tonteira, como labirintite. Então, a pessoa não tem isso de forma orgânica, né, no seu corpo, mas sente aquela tonteira. Se seu exame de sangue nas vitaminas estiverem normais, as taxas, né, então pode ser também um sintoma de abdução. Afinal, não há uma causa, né? Extrema ansiedade, irritabilidade, impaciência acontece bastante justamente por causa da consequência que a pessoa se depara diante do trauma ocorrido, medo excessivo do contato. Então a pessoa começa a ter um medo desesperado, ou seja, muitas vezes você não pode falar nem de ET, nada, a pessoa não quer que se aborde aquele assunto, morre de medo, tem muito medo daquilo. Tem pessoas que não têm medo de espírito, não fale disso aqui, porque tudo isso faz parte de algum sistema de trauma pelo qual a pessoa já vivenciou, já passou. E isso acontece muito nesses casos também. Confusão mental acontece muito. Dúvidas sobre a realidade e a fantasia, né? Principalmente quando você retorna naquele momento. Você não sabe o que é real, o que não é. Isso às vezes, porque isso são sensações temporárias, né? Que são bem rápidas, que passam. Mas se perpetuar ao longo do tempo, isso pode ser algo problemático. A desorientação sobre o tempo, que geralmente acontece mesmo e fica marcado durante algum período. Tem tantas outras aqui. Aí nós vemos também aqui, visão de luzes, seres, flashes de luz e símbolos. A visão de símbolo é bastante relatada também nesses retornos. Tem muitas pessoas que, depois que passam por esses sistemas, começam a receber símbolos na sua mente. Aí vem aparecer símbolo e ela não sabe o que é aquilo, né? Às vezes a pessoa deixa de lado, né? Mas se ela desenhasse, quem sabe, ela não registrasse e deixasse marcados aqueles símbolos, porque existem símbolos de todos os tipos, principalmente quando a gente está lidando assim com sistemas de comunicação que são bem avançados, enquanto o nosso é bem precário, pelo menos para com eles. Ouvir sons, assobios e apitos, ó, os caboclos aí vindo na origem extraterrestre, né? Odores e perfumes é bastante relatado também. Agora, eu vejo mais relato de odor e perfume relacionado à aproximação de espíritos mais evoluídos, diferentemente de campos ufológicos, né? Naturalmente, um espírito de grande evolução, ele muitas vezes pode estar já afastado do sistema evolutivo do planeta Terra. E também, quando ele se comunica conosco, pode deixar essa passagem, né? Esses odores, esses perfumes no ambiente, e aí pode deixar marcado. Às vezes, com sistemas que nós gostamos, né? Às vezes trazendo aquele perfume de sua própria fonte energética, né? Então, é por isso também que é considerado algum campo ufológico importante, né? Viagens fora do corpo, isso aí é rotineiro. Para a gente não, mas para eles isso é um sistema bem comum. Experiência próxima da morte, como a gente falou, né? É próxima, mas aqui não é diferente das EQMs, né? Geralmente são sustos, algumas descargas
muito importantes que acontecem com as pessoas. Mensagens espirituais, geralmente pessoas que passam por abdução, depois começam a relatar uma vida mais espiritualizada, inclusive com o aparecimento de guias espirituais, certo? Maior rapidez mental, ou seja, não é meu caso, meu raciocínio é extremamente lento. Essa rapidez mental também influencia o quê? De atingir camadas mais com frequências altíssimas. Então, isso acaba influenciando no seu próprio meio de pensar e, consequentemente, de agir também. Sensação de missão, né? Isso aqui, muitas vezes, a pessoa tem que ter o cuidado de não deixar o seu ego influenciar e achar que a vida dela é mais importante que a das outras pessoas, né? Porque aí, quando a gente coloca essa questão de missão, não é que a pessoa que tenha uma missão... A gente tem duas perguntas aqui. Primeiro, a Marília diz que tem sensações de que tem um scanner passando pelo corpo e vários desses outros sintomas. E uma pessoa perguntou também, a Cecília, se os animais podem sentir esses sintomas. Certo. Em relação à sensação de scanner, pode ser um sistema, algum fenômeno que esteja acontecendo, tanto de contato quanto de abdução, como resquício, né? E como também ela pode estar passando por aquela experiência diante de seres espirituais. Mas essa sensação de scanner, é importante que ela analise o que ela está sentindo naquele momento, além de ter aquela sensação de scanner. Mas isso é um ponto importante. Muitas vezes, parecido com essa sensação de scanner, é a sensação de que está sendo feito um download na pessoa, né? Não download de novas informações, mas como se algo estivesse para finalizar e você sentisse como se estivesse preenchendo aquelas barras, né? Que é algo parecido, né? Porque quando nós temos referências a campos tecnológicos, existe uma tendência grande que seja por causa de sistemas ufológicos. E se animais podem sentir, então, com animais é diferente, eles não têm a percepção que os seres humanos vão ter. Não é que eles não possam ser analisados ou investigados, né? Mas a própria origem dos animais, elas têm também a influência de seres interdimensionais. Então, eles, por si só, em camadas coletivas, já são analisados, já são estudados, já são visualizados, têm as suas coordenadas e diretrizes definidas por seres que estão comandando a coletividade. Então, não é que um animalzinho, por exemplo, doméstico, vá ser analisado de forma individual porque é aquele ser, né? Ele pode ter a sua realidade, o seu estudo, a sua vivência analisada em contato com aquela família. Então, quando se tem um caso, por exemplo, uma suspeita desse tipo, geralmente é todo aquele ser familiar ou alguma pessoa que está passando por um fenômeno de abdução, né? Não necessariamente o animal que está sendo levado e conduzido, porque são etapas evolutivas diferentes, certo? Então, dando continuidade aqui a sintomas, né? Nós temos mudança de hábito, de visão do mundo, como a gente já vinha falado, tanto para as pessoas que vão sentindo trauma, quanto para as pessoas que vão superando essas questões mais traumáticas. Porque mesmo que a experiência da abdução tenha sido positiva e que aqueles seres que tenham produzido, que tenham causado a abdução, sejam seres que estão em conformidade com os comandos estelares que direcionam as vidas no planeta Terra, a pessoa mesmo assim pode passar por traumas, mesmo que a experiência seja positiva, porque é o desespero, é o susto daquele momento de não entender o que está acontecendo. Mesmo que os espíritos encarnados no planeta Terra tenham origem de diferentes sistemas, diferentes planetas, diferentes realidades, esses espíritos estão inseridos no planeta há bastante tempo e mesmo assim estão vivenciando energeticamente e consciencialmente os limites e as diretrizes determinadas no planeta Terra. Então, mesmo dessa origem além Terra,
o fato de estar acostumado, o fato de estar vivenciando e o fato de estar com sua consciência limitada aos padrões estabelecidos aqui no planeta Terra são fatores chaves e que permitem, sim, todos esses sustos, todos os desgastes, os desesperos, os nervosismos, as ansiedades que são causadas e geradas por causa de sistemas de abdução. Que somente a experiência e uma certa vontade de querer superar é que vão auxiliar e ajudar diante de tudo isso, né? Então, nós temos também muito mais criatividade, logicamente, isso é um fator, é uma consequência natural, né? Diante de outra realidade que você tem contato. Maior atenção ao mundo social, político, econômico, que coisa interessante, porque muitas vezes o que as pessoas querem, né? Pelo menos a primeira coisa, uma das primeiras coisas que bate na pessoa que é abduzida ou que tem pelo menos alguma consciência de contato, é justamente, não posso fazer parte desse sistema, todo mundo é corrupto, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, aí quer se afastar e morar isolado das outras pessoas, mas o que nós vemos aqui é que uma das grandes consequências é justamente o contrário, né? É a atenção ao mundo social, político e econômico, não necessariamente participando de modo direto, mas querendo compreender o que está acontecendo com as diretrizes do planeta Terra, né? No que diz respeito as interações das coletividades em si. Como é que esses seres que foram colocados aqui no planeta ou que se desenvolveram a partir do nosso próprio planeta estão fazendo na condução daqui, né? Porque senão a gente vai ficar ouvindo por aí pessoas falando que o projeto espiritual hoje é projeto resgate, né? Então a humanidade, isso eu estou reproduzindo o que algumas pessoas falam, né? Que não vai mais superar determinados limites e que o ponto de contingência já foi ultrapassado, infelizmente a gente não atingiu, e agora é cada um por si, salve-se quem puder. Então, no projeto Resgate, o quê? Você tem que se afastar o máximo possível de tudo isso que nós vemos no campo social, no campo econômico-político, para esperar ser resgatado por esses seres que vêm de outros sistemas e pronto. E se você conseguir levar um ou outro com você, beleza, vai todo mundo junto. E o planeta que fique aí se exploda. É mais ou menos assim. Então, ou seja, a gente vê que isso está completamente oposto ao que a espiritualidade que trabalha em conjunto com os seres estelares vem colocando, né? Não é uma questão de resgate de pessoas, é uma questão de iluminação, é uma questão de superação de limites materialistas que foram impostos ao longo de milhares e milhares de anos que nós temos vivenciado e passado aqui. Não é uma questão de fugir ou ir embora do planeta, do desespero, da tristeza, da miséria humana como a gente vivencia, mas é uma questão de todos colaborarem para que todos consigam sair da miséria, todos consigam sair do desespero, todos consigam ter uma maturidade espiritual suficiente para conduzir o planeta todo a um misto de harmonia, né? Então, infelizmente a gente se depara com isso, mas é por isso que a gente precisa o quê? De estudo, senão a gente vai acreditar em qualquer um que esteja falando qualquer coisa por aí também, né? É preciso ter muito cuidado, principalmente com esses assuntos, né? Continuando, nós temos aqui, como para finalizar essa singela apresentação, alguns efeitos posteriores das abduções, né? Então, todos esses que a gente vê aqui, de cortes, queimaduras, como a gente falou, arranhões, ferimentos, as pessoas podem identificar vários desses. Então, quem estiver visualizando, poder ver, quiser identificar outros também pelo qual esteja passando. Tem pessoas que sentem calombos no corpo que não sentia antes, né? Aí às vezes vai extrair alguma coisa e é alguma coisa completamente diferente. E muitas vezes são chips que são implantados, que são extremamente raros, mas que pode acontecer também os chips do ponto de vista físico, né?
E temos também efeitos posteriores a nível psicológico, né, que, assim como o medo, que é implantado muitas vezes, né, seja por seres que se infiltram de forma negativa, ou seja, pela nossa interpretação do fenômeno que está acontecendo. Então nós temos um dos que são mais interessantes, que é o estresse pós-traumático. Assim como aquelas pessoas, soldados de guerra que foram para o campo de batalha, que muitas vezes voltam com esse estresse pós-traumático, nós temos pessoas que foram submetidas à abdução, que também passam por esse estresse. Então desenvolvem várias síndromes, como síndromes do pânico, aquela agorafobia, tem medo de se relacionar, tem medo de entrar em contato com coisas novas, tem medo de sair de casa, uma série de medos a pessoa começa a se deparar, começa a vivenciar e muitas vezes não tem lógica. Era uma pessoa que sempre teve uma certa harmonia mental e que vai começando a desenvolver isso sem uma causa aparente, sem nenhuma mudança a nível material na sua vida, por exemplo, certo? Então, esses são alguns dos pontos que nós elencamos para trazer nessa manhã de hoje, certo? E eu gostaria de agradecer a todos que estão participando ativamente conosco. E agora nós vamos passar para o compartilhamento entre aqueles que estão presentes aqui no Águas de Aruanda. Então, muito obrigado. Então temos um encontro marcado no próximo mês, no primeiro sábado. Nós divulgaremos o link da plataforma Zoom para quem quiser participar ativamente dos nossos estudos, dos sábados ufológicos, poder participar aqui conosco do Águas de Aruanda. André sempre vai estar trazendo algumas reflexões, eu, Fábio e todas as pessoas vão ter direito de voz, aí de fala, espaço de fala, para poder alinharmos o amadurecimento desses estudos. E aí, em breve a gente vai divulgando também qual vai ser a temática alvo do próximo sábado, ou seja, do sábado do próximo mês, para quem quiser já ir pesquisando, já ir fazendo suas anotações, para ir compartilhando com a gente também naquele momento, tá? Então até lá.